ouvir quanto para eu ministrar. Que a gente, quais radiografias são essas, né? Para começo de conversa. Quais elementos aqui a gente pode avaliar? 31, 32 e o 41 e 42. E na outra radiografia? Na outra radiografia, vamos lá. Na outra radiografia eu posso ver o 32, 33, 34 e 35. Excelente. Então vamos voltar lá naquela questão, aquele assunto da questão da prova, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Ó, ilustrar para vocês. Essa radiografia é de incisivos centrais inferiores. Então, qual a minha obrigação de enxergar? O dente 31, 32, 41 e 42. Essa técnica radiográfica tá legal? Não, por quê? Porque eu enxerguei muito do 43 e não enxerguei muito do 33 e não enxerguei muito 42, entendeu? Ela não ficou muito centralizada. Então, a obrigação era visualizar melhor esse dente aqui, né? O dente 42. Vocês entenderam o que eu quis dizer naquela questão? Então, aqui, ó, essa radiografia já é específica para o dente 33, né? Então, eu vou enxergar necessariamente o 44, às vezes o 42, às vezes o 41, né? Mas ela é específica para o 43 e eu consigo avaliar o dente 43. Então, essa radiografia já está mais satisfatória. Ela só não está tão perfeita porque ela cortou aqui, ó, né? Mas vamos lá. Voltando. O que a gente pode avaliar nessa radiografia em questão de lesão do periápice e lesão e doença periodontal? Ó, essa radiografia, a gente olha que o paciente tem uma lesão do órgão dentário aqui também, né? Qual lesão que é essa? Atrição? Não. E aí, quando a gente começa a pesquisar a doença periodontal, a gente olha onde está a junção amelo-sementária do paciente, né? Lá em cima. E olha onde está a crista óssea. Então, aqui é uma perda óssea horizontal. Horizontal. Tem mais alguma coisa, né? No dente 42, o que é? Lesão apical, ó. Né? No dente 30 e no dente 30, no dente 31, no dente 32, na verdade, da radiografia anterior, tem a cárie radicular, não? Porque o contorno, não. O contorno da crista... Aqui você fala? No 32. Então, esse é o dente 32. Da outra radiografia, isso, exato. É o mesmo dente, né, na verdade. É o mesmo dente. Assim, isso não é uma cárie, Eliab, isso aí é o que a gente fala de burnout mesmo. Burnout, Matt Bend. Mas não tem uma perda óssea, tipo, e o espaçamento da crista óssea alveolar bem na raiz, bem no ápice radicular? Aqui? Isso, isso. Aqui tem uma lesão apical, aliás, né? Não é devido à cárie? Não é devido à cárie. Aí, nem sempre uma lesão apical é devido à cárie, né? Aqui, esse paciente pode ter sofrido um trauma, pode ter trauma oclusal, já que tem atrição, então esse trauma oclusal ter produzido essa lesão apical, tá? Tem a lesão apical, sim, grande, né? Isso aqui é um abscesso ou um granuloma? Vamos relembrar? É um granuloma, eu acho. É um granuloma. Quem respondeu? Kathleen. Isso, Kathleen, é um granuloma. Por que é um granuloma? Por quê? Porque é uma lesão circunscrita, né? A gente consegue fazer um desenho da lesão. Ela é bem radiolúcida, né?
e ela não tem um tamanho grande para ser considerado cisto, né? Então, radiograficamente, a gente considera essa lesão um granuloma. Se eu fosse pensar, né, no aspecto clínico desse paciente, como seria, né? Provavelmente ele não estaria sentindo dor, né? São aquelas, a manifestação radiográfica é mais intensa, mas os sinais clínicos menos intensos, lembram? Então, provavelmente ele não tem um edema, né? Às vezes, bem provável que tenha uma fístula, mas a manifestação clínica dele é mais leve. É uma lesão de maior duração. Aqui, vamos lá para a coroa do dente, para a gente relembrar. O paciente tem atrição, né? Que são essas áreas claras. Eu acho que é onde colou o Breck, aparelho ortodôntico. Aqui? Que é restauração, né? Não? Restauração? São restaurações, né? Certo, porque o Breck fica no meio, né? Geralmente. Oi? Eu falei que é porque geralmente os Brecks de aparelho ortodôntico ficam no meio do dente. Eles são nas laterais, mas não é o caso aqui, não. Aqui são restaurações mesmo, né? Aí no dente 42, de novo, ó, a gente enxerga umas áreas radiolúcidas, né? Sob as restaurações. No 41 também. Então, isso aqui é o quê? Pode ser uma cárie recessiva ou uma cárie secundária. Não, cárie secundária é no contorno. Não, você está certo, é cárie secundária, né? Cárie sob restauração, recidiva de cárie. Uhum. E aqui a gente enxerga também perda periodontal, né? Isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet, tem um escritinho aqui, mas olha aqui, ó. A gente enxerga perda periodontal horizontal, né? Olha onde está a junção amelo-sementária. E enxerga de novo uma lesão apical. Aqui ele abre, tá vendo que já tem cárie associada? Então é provável que essa lesão apical seja por essa cárie, né? Olha como a restauração está próxima à câmara pulpar. Certo. Qual lesão que é? Cisto, granuloma ou abscesso? Hein, gente? Exato, bem no pediatra. Gente, fala, cisto, granuloma ou abscesso? Eu acho que é um granuloma de novo. Granuloma de novo, muito bem, Keto. Ô, Cláudio, na imagem Eu já ia anterior errar. ainda. Já ia errar? Na imagem anterior ainda. Ah, Próximo à junção amelo-sementária, aí na cervical. qual dente? Acredito em todos. Você viu que é uma curvatura, tipo um desgaste? Aqui. Isso, esse desgaste aí seria o quê? Isso aqui não são necessariamente desgastes, Elias, mas daquela anatomia, sabe? Aqueles burnouts, Entendi. neckband, né? Assim que a gente enxerga como desgaste, mas é só um adelgaçamento do esmalte, sabe? Ele fica mais delgado aqui dessa imagem. Mas olha a diferença aqui, ó. Tá vendo no canino aqui que a gente vê uma linha de desgaste? Enxerga isso aqui? Dá para enxergar. Enxergou? Aqui, ó. Aqui já é uma bifração. Vê que, assim, as coisas são muito sutis, né? E a gente precisa muito do auxílio do exame clínico. Então, às vezes, eu vejo uma atrição aqui e uma bifração. Agora, nesses dentes, eu não afirmaria, sabe? Porque não está muito intenso como está no canino aqui. Eu não vejo essa linha de desgaste. Mas o exame clínico me ajuda, né? Entendeu? Entendi. Ô, Cláudia, Pode falar.
Assim, antes de passar para o próximo slide, primeiro eu peço desculpa porque eu fiquei de ver a aula e eu ainda não consegui ver a aula devido à semana de prova passada. Eu não Ah, consegui tá. ver a sua aula que teve sobre essas atividades. Se você pudesse passar por cima para mim rápido, então só para eu acompanhar a aula, o que que é a diferença de um cisto para um granuloma, Então, ajudaria bastante. tá. Eu vou explicando por que que é granuloma e por que que é abscesso, né? Então, o granuloma, a gente enxerga uma lesão bem delimitada, né? Porque ela é uma lesão de uma duração maior, né? Mais longa. É uma lesão mais crônica, então produz essa destruição óssea, né? A gente vê ela bem delimitada. Se eu fosse colocar um papel aqui por cima dessa radiografia e fazer um desenho, eu conseguiria desenhar, ó, né? Ela tá redondinha. Se fosse um abscesso, quando chegar no abscesso, eu vou te mostrar que é mais difícil de enxergar. Olha nesse dente aqui também, ó. Aqui eu tenho um espessamento do ligamento periodontal. Provavelmente é um início de lesão, porque olha o ligamento periodontal desse dente e desse, né? Aqui tem um espessamento, ó. Eu vejo o ligamento periodontal vindo com espessura e ele aumenta de espessura. Então, esse espessamento já é uma lesão inicial. Provavelmente um abscesso aqui, né? Ou um granuloma, porque a lesão não criou características. Quando eu olho para um abscesso na radiografia, eu vejo uma grande manifestação radiográfica. Mas provavelmente, se eu for conversar com o paciente e entrevistar ele, fazer anamnese e olhar a manifestação clínica, é um paciente que tem uma dor ou não tem dor nenhuma, né? Ou tem uma dor pequena, né? Uma dor quase que insignificante, né? O paciente fala, tem dia que dá uma dorzinha, um incômodo, mas passa. A gente não enxerga edema no rosto dele, né? A gente não vê um edema significativo. Por quê? Porque a lesão é crônica, a atividade bacteriana aí é pequena. Agora, num abscesso, eu vou enxergar uma manifestação radiográfica quase que insignificante, mas a manifestação clínica do paciente é forte. É aquele paciente do rosto inchado, vermelho, quente, ele reclama de uma dor intensa, incapacitante, né? Mas quando eu vou olhar na radiografia, a manifestação radiográfica ainda é pequena. Por quê? Porque é uma lesão mais inicial, não deu tempo da lesão destruir osso, né? Beleza. Nossa, aqui tá um barulho. Eu vou te explicando aos poucos. Olha Não, aqui, tá bom. né? A gente Vai desculpando o fundo do cai, áudio. perda óssea periodontal e um granuloma, ó. Mas a Ele gente é mais consegue individual. delimitar essa lesão, né? Agora aqui, a gente vê, né? Quais dentes são? Esses aqui? Perto da mandíbula, da volta da mandíbula. Isso aí é 30 40, na verdade. 45 e 46, na verdade, Não, 44 e 45. 44 e 45, exatamente. Então, no 44, a gente enxerga uma restauração oclusal, né? Aqui tem perda óssea, no 44, muito pequena, né? A junção amelo-sementária está aqui. Então, dependendo da idade do paciente, a gente nem considera como perda óssea. Poderia Mas ser um aqui no burnout, né? 45, tem perda óssea, ó, bem mais intensa, né? E aí, no 45, a gente enxerga uma restauração sem adaptação, né? Ela não faz a anatomia do dente, né? Não devolve. E a gente enxerga um halo radiolúcido aqui, então indicativo de cárie. E uma associação com a polpa, né? E aí aqui a gente não consegue enxergar nenhuma alteração significativa na polpa. Ó, quando eu olho o ligamento periodontal, ele vem normal, mas a lâmina dura, ela perde um pouco de detalhe. Então, eu não diria que já teve uma necrose pulpar, mas é um grande indício de necrose pulpar.
E aí a gente compara, ó, aqui a gente enxerga lâmina dura, né, nesse dente, aqui já não enxerga mais. Então, aqui eu precisaria de associação com dados clínicos para dizer se já tem um abscesso ou não. Provavelmente tem. E nesse paciente? Será qual a idade aproximada desse paciente, gente? Primeiro vamos falar sobre a região examinada. Quais dentes são? Ninguém vai falar? Ninguém? 47, 46, 47, 46, 45 e... esses três aí. Dá pra ver pouca coisa do 44, metade dele. Aham. Certinho. E a idade do paciente? Que idade mais ou menos vocês imaginam? É um paciente, não precisa falar assim tantos anos não, mas é um paciente jovem, adulto, Pra mim, criança, uma entre criança. 0 e 10 anos, 10 e 20, 20 ou 30? Pra mim vai ser uma criança. Quantos Entre, anos? entre 0 e 10. Entre 0 e 10? Alguém dá Ele, mais? na verdade, ele já tem um Eu segundo acho que é molar, mais né? velho. É mais velho, ele tem um Acho segundo que é mais molar, velho. né? Por quê? Quem acha que é mais velho? Mas aí mais velho seria 10 e 20 ou 20 e 30? 10 e 20, 20. 30, sei lá. Pra mim seria entre 10 e 20, não nasceu o terceiro molar ainda. Boa. Mas tem. É ótima essa sua. Mas eu poderia ter extraído o terceiro molar. Mas teria, tipo, o contorno ali, eu não sei, quase não dá pra se ver, né, o ângulo da mandíbula ali, mas, assim, o Então, para contorno, começar a história, a radiografia não tá legal, né? Ela não é, é sobre aquela técnica que a gente estava falando lá, da técnica. Não deveria aparecer o 35 e deveria aparecer pelo menos a região do 38, né? Mas por que eu considero que esse é um paciente jovem? Por causa dos ápices radiculares com a risogênese incompleta. Olha aqui, ó, não terminou de formar raiz do 35 e não terminou de formar raiz do 45 nem do 47, percebeu? Então, o segundo molar já está erupcionado, bem provável que o paciente já tem mais de 10 anos. Geralmente, para erupcionar o segundo molar, é além dos 10, né? Mas é um paciente jovem porque não terminou de formar ápices. Entendeu? Sim, gente? Nossa, gente, hoje, hein, tem gente que pra tá muda, mim, não fala uma palavra. pra mim essa lesão, tipo, pra mim, tipo, ainda não formou os ápices das raízes, pra mim seria, eu identificaria como lesão, na minha Então, particularidade, né, eu ainda não tenho essa capacidade pra pegar Nesse e... primeiro molar não tem lesão, não? no primeiro molar tem lesão, Lucas. Mas na raiz ou não? Na raiz. Aqui, ó. Aqui. No caso aí já pode ver que já é por cárie, né? Porque a coroa tá destruída. Aqui já é por cárie. Então, a gente precisa aprender a identificar uma lesão apical de uma risogênese incompleta, né? De uma formação radicular incompleta. Olha a diferença. Aqui, ó, teve um aplanamento da raiz, né? Uma reabsorção radicular aqui por causa da lesão. Mas olha essa raiz, ela é mais pontuda, né? A gente vê que ela terminou. E olha a diferença aqui da formação do forame apical aqui, ó. Aqui a gente enxerga, né? O canal radicular vem e termina fininho, ó, no forame apical. Aqui não. Aqui o ápice radicular é largo, ó, o forame é largo, entendeu?
a diferença? Olha aqui também, aqui já tá mais formada a raiz, mas olha aqui, ó, aqui é largo e aqui é fininho. E olha, a lesão e aqui não, aqui a lâmina dura só acompanha, né? Porque ainda tem a bainha epitelial de Hertwig aqui terminando de formar a raiz. Entendeu? Entendi. Sim. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente vê uma lesão que seria também um granuloma, né? Porque a gente consegue identificar. E por que que aqui, ó, tem essa intensificação óssea, né? Essa radioopacidade? Porque aqui tem associação de destruição óssea com formação de osso. Então, tem tanto um granuloma quanto uma osteite condensante. Eu expliquei na aula, Eliabe, que a lesão, a imagem da radiografia vai sofrer interferências se tem destruição óssea ou formação de osso. Então, no mecanismo da inflamação lá, ela pode ativar ou os osteoblastos, que vão formar osso, ou os osteoclastos, que vão destruir osso. Então, se a inflamação ativar blastos, né, vai ter formação de osso. Então, numa região, ela ativou osteoblastos e na outra região, ela ativou osteoclastos. Aqui formou osso e aqui destruiu, pela mesma inflamação, pelo mecanismo dela. Entendeu? Entendi. Podemos passar? E aqui? Que dente é esse? Interessante. 36 e 37. 36 e 37, né? Aqui tem um pedacinho do 35. Tem uma cárie extensa, né? E aqui eu enxergo uma lesão, ó. Aqui já tá mais rarefeito, né? Já não tá... É muito delimitadinho, ó. Então, aqui eu já diria que é um abscesso. Olha aqui, ó. Né? Nessa raiz distal. A gente não consegue delimitar certinho a lesão igual aqui, né? Aqui Certo. já confunde um pouco mais por causa da osteite, né? Mas olha aqui, ó. Aqui é mais delimitadinho, né? Aqui é mais delimitado ainda. Aqui já não é tão, né? A gente não consegue fazer essa delimitação. Tem perda óssea periodontal? Tem ou não, gente? Acho que não. Para mim, não. Tem não. As cristas ósseas estão bem definidas. E aqui? Esse aí eu acho que tem, Cláudia. Perda óssea, né? É. Aqui tem perda óssea, né? Uma perda óssea que a gente chama de cratera, né? A gente vê que de um lado a crista óssea está mais alta que da outra, um formato arredondado. Aqui tem uma cárie, né? Significativa, mas a gente não vê alteração significativa no periápice. Olha, a lâmina dura está praticamente, a gente vê ela toda, né, como nos outros dentes, e não tem uma alteração muito grande. Então, esse dente aqui, a gente sugeriria fazer um teste de vitalidade pulpar, né, avaliação da sensibilidade pulpar, para ver se precisa tratar o canal ou não. Né, Esse é o 47, 48? O 46 está aqui, parte dele, né? 47, 48. Exatamente. E aqui? Tem perda óssea aí também.
Tem perda óssea periodontal, Vertical. tem uma restauração grande, né? A gente nota que Cláudia, essas raízes desse jeito é normal? Ela tá aqui, tortinha desse jeito assim, é? aqui é uma coisa que a gente já O que estudou. que é isso? Chama-se dilaceração radicular. Aparecendo perna, esses trem. É uma perna e um sapato, viu, Lucas? Pensa extrair um dente desse aqui, a dificuldade. Ah, dá muito trabalho. Quando né? vai Tem que serrar. sacar o dente do alvéolo, essa curvatura aqui simplesmente é terrível de fazer a extração. Isso aí é uma variação anatômica devido ao tamanho da mandíbula ou assim, não é por Devido a isso? quê? Ao tamanho da espessura da mandíbula para o encaixe do dente? Ou não? É uma variação anatômica, assim. A gente fala variação, alteração, né, da normalidade, porque deveria ser uma raiz um pouco mais, mas não chega a ser patológico, né? Não chega a ser patologia. O único problema dessas dilacerações é na hora da extração mesmo. E do tratamento de canal, né? Se precisar tratar o canal, para a lima fazer essa curvatura aqui, é muito complicado. Então, não chega a ser uma patologia, mas dificulta o tratamento. Entendeu? Entendi. Pior que é bem o 47. Não tem nem como- Nossa, Eliabe, fala mais alto um pouco, por favor. Tá bom. E pior que é bem o 47, se eu não estiver enganado, né? É o dente 47. Segundo Mas, molar, assim, vamos geralmente discutir retira esse as possível alterações do só. 46, né? Tem uma perda óssea vertical, né? Tem envolvimento da bifurcação, né? Lesão de furca. E também tem uma lesão apical, ó. Aqui a gente não consegue delimitar bem porque teve uma sobreposição do segundo molar, né? Mas essa lesão provavelmente vem aqui assim. Então, é um granuloma também. No osso aí entre o 46 e 47, tem tipo um rachadinho. Aqui, Isso. aqui pode ser um canal nutritivo, variação de trabeculado ósseo. Não quer dizer nada, não. Aqui. 45, 46, 47, 48, né? A gente vê uma cárie bastante próxima do corno pulpar. E quando a gente olha a lâmina dura, ó, vê que a lâmina dura é muito importante nesses casos de lesão inicial. A gente nota que ela está rompida, ó, a gente vê ela muito claramente aqui. E no final aqui, tem um rompimento dela, a gente já não vê o detalhe dela. E a gente vê uma alteração óssea assim, muito pequena, né? Mas associada à cárie e a essa lâmina dura que se rompe aqui, eu não vejo mais o detalhe tanto dela quanto do ligamento periodontal. Lembra que eu falei assim, ó, quando a gente for estudar a lesão, vai ser muito importante a gente estudar essa lâmina dura, né? A gente saber identificar ela normal. Então, a gente vê uma ruptura dela, ó, principalmente no abscesso, né? Então, isso aqui é um abscesso. A gente vê um sinal radiográfico muito leve, ó, quase não vê alteração, né? Precisa ter um olhar clínico bom para enxergar essa alteração aqui, que é muito pequena. Aqui também, ó, muito pequena, menor ainda. Mas isso para o paciente, clinicamente, talvez o rosto dele tá enorme, assim, ó, né? Um edema grande, uma dor insuportável, incapacitante, para uma alteração radiográfica como essa. Muito pequena, muito leve. Entendeu? Sim, na crista óssea alveolar aí, entre o dente também, 46 e 45. Aqui? Não, na outra, é 46 e 47. Também ela está
Ela está irregular, não tá? Ou tá normal? A gente nota uma pequena irregularidade. Talvez aqui o paciente teve uma higienização ruim, né? É alguma coisa muito inicial, porque a gente vê aqui, né, a crista óssea bem definidinha, né? E aqui ela ficou mais mal definida. Talvez um dia, vamos pensar assim na história clínica do paciente, né? O paciente está com a dor intensa, incapacitante, então está complicado para ele fazer a higienização aqui. Ele não higienizou bem, e aí essa falta de higienização produziu uma gengivite, já com início de alteração óssea, na crista óssea. Mas tem sim uma pequena alteração. Eu já chamo isso de doença periodontal? Não, né? Muito, muito leve, muito inicial. Muito bem lembrado e bem visto. Aqui. Que dente é? Ó, foi solicitada a radiografia do 26, 27, 28. O 26 está ausente. O 27 mesializou e inclinou, né? Ele chegou mais para frente, está numa posição mais anterior e mais inclinado para mesial. E o 28 está aqui. 27 tem uma restauração extensa, né? A gente nota recidivo de cárie aqui e aqui. E provavelmente ele tem uma lesão. Uma radiografia difícil de avaliar as raízes por causa da interferência de uma estrutura aqui. Qual estrutura que é essa? Hein, gente? Esse não é o tuber, não, né? Aqui não. O tuber está aqui. Então é um processo zigomático? O processo zigomático. Muito bem, Lucas. Mas eu vejo uma alteração, às vezes acontece isso, né? A gente faz uma radiografia vendo, quando eu olho clinicamente, esse dente aqui tá ótimo, ó, né? A coroa bem adaptadinha, beleza. E esse dente lá na boca do paciente tá com a cárie. Fiz a radiografia desse dente, mas eu descobri que aqui eu preciso fazer uma avaliação da sensibilidade pulpar, porque não tem alteração radicular. Não tem lesão apical, né? A gente olha aqui, ó, o ápice das raízes não tem lesão, apesar do arco zigomático estar atrapalhando. O arco zigomático, processo zigomático. Mas aí eu enxergo uma alteração onde? Lá no dente 25, ó. Fiz a radiografia para avaliar o 27, mas eu vejo alteração no 25 também. Tem uma coroa legal, um tratamento endodôntico legal e tem granuloma ou abscesso aqui no 25? Granuloma. Para mim é um granuloma. Granuloma. Ô, Cláudio, assim, apesar de ter essa alteração aí no arco da raiz, eu posso considerar que ela já foi tratada e só tem, assim, incidência de uma lesão, porque o canal já foi tratado. O canal está tratado, a gente olha para esse canal, tá legal, né? Assim, dentro dos parâmetros, tudo certinho. Mas então por que que tem essa alteração? Será que teve alguma intercorrência durante o tratamento, né? Talvez a pessoa que fez o tratamento endodôntico não usou, por exemplo, limas muito estéreis, alguma coisa contaminada, pode acontecer, né? Ou também pode acontecer de ter uma trinca aqui nessa raiz e a gente não está conseguindo enxergar na radiografia, né? Então, eu preciso de algum exame complementar para avaliar por que está essa lesão. Ou também tem uma possibilidade, que essa lesão era enorme e ela está
está sofrendo cicatrização. Então, eu vou conversar com o paciente. Há quanto tempo você fez esse canal, né? Quanto tempo tem essa coroa, esse tratamento endodôntico, né? Quando você tem a radiografia ainda, eu vou comparar com os exames da época que fez. Ah, tinha uma lesão que envolvia essa extensão e agora ela está pequena, quer dizer que ela está regredindo. Então, isso é uma lesão cicatricial e eu não preciso me preocupar com ela. Entendeu? Eu vou avaliar o dente clinicamente. Terminou o canal, não tinha lesão nenhuma aqui. Ah, então essa lesão é nova. O que eu vou fazer, né, para avaliar essa lesão? Eu vou fazer um exame complementar, no caso, uma radiografia, para ver por que dessa lesão, se teve alguma perfuração, né? Lembra que eu falei que às vezes a gente olha, tá tudo sobreposto, bonitinho, né? O canal tá no interior da raiz, mas a gente já fez tomografias, por exemplo, que a gente olha, tá sobreposto, mas quando eu faço a tomografia, a imagem tá desse jeito, o tratamento endodôntico tá para fora da raiz. Mas quando eu faço a radiografia, pela sobreposição, parece que ele está assim. Quando eu olho de lado, o tratamento, né, de lado assim, o tratamento endodôntico está nessa posição, né, saindo da raiz, por exemplo. E eu olho de frente, ele está sobreposto, entendeu? Então, isso pode acontecer. Eu preciso de um exame que me dê mais informações, né? Um exame que eu possa avaliar os ângulos desse tratamento endodôntico, juntamente com o exame clínico. Vamos ter que encerrar de novo, gente. Vou encerrar e aí a gente começa o próximo caso.